Hoje, vou explicar um filme de comédia e romance chamado NFLs. Spoilers à frente. Fique atento e cuide-se. Jerry Falk, um jovem aspirante a escritor de Nova York que deseja publicar um romance algum dia, passa muitas tardes conversando no parque com David Dobell, um artista esforçado que funciona como tutor de Jerry. Jerry e David se conheceram inicialmente na agência de um comediante intelectual em uma reunião de negócios com o gerente de longa data de Jerry, Harvey, que é péssimo em seu trabalho. Jerry e David se tornam grandes amigos depois de se conhecerem, já que ambos são aspirantes a escritores de comédia buscando entrar na profissão. Eles começam a ter longas discussões sobre a vida e o trabalho. Jerry admite que ele tem dificuldade em se separar das pessoas. Ele ainda está trabalhando com seu gerente inepto, apesar de seu desejo de demiti-lo. David também conta ter visitado um psiquiatra depois de ficar deprimido quando sua namorada terminou com ele. Enquanto eles se despedem, Jerry admite ter uma namorada e fala longamente sobre como ela é adorável. Ambos prometem se encontrar novamente antes de se despedirem. Então David se lembra de estar em um táxi anos atrás e, como Jerry, ele estava abrindo seu coração sobre muitos tópicos filosóficos profundos. O motorista de táxi respondeu a ele: "Você sabe que é como qualquer outra coisa." Essa frase ficou com David o tempo todo. Jerry narra que David continua seu trabalho como professor de escola pública porque tem muito medo de não escrever comédia em tempo integral. Jerry se encontra com sua namorada Amanda naquela noite, que está atrasada para o jantar de aniversário. No entanto, assim que Amanda chega, ela reclama sobre o quão horrível foi sua audição. Então, ela admite que já está comendo. Eles concordam em voltar para casa depois de brigas, e Jerry acaba comendo um sanduíche no jantar. Mas esse não é o único contratempo. Amanda diz a ele que sua mãe está indo morar com eles depois de se separar do namorado, e seu chefe liga para ele inesperadamente para dizer que um de seus clientes não gosta do trabalho dele. Amanda o deixa louco, mas ele está loucamente apaixonado por ela. Jerry se lembra do dia em que se apaixonou por ela. Jerry e sua então namorada, Brooke, estavam fora de casa quando viram um amigo de Jerry, Bob, e sua namorada, Amanda. Jerry está tão apaixonado por Amanda que constantemente encontra coisas que eles compartilham em comum, coisas que incluem livros e peças de teatro e Amanda sendo uma atriz. Jerry tenta manter seus sentimentos por Amanda escondidos de Brooke. No entanto, no dia seguinte, ele entra em contato com Amanda e pede que ela se encontre com ele. Acontece que ele já está esperando por ela do lado de fora da casa dela. Enquanto eles passam um tempo juntos, Amanda coage Jerry a admitir que tem sentimentos por ela. Ele sucumbe às artimanhas dela, não sendo mais capaz de resistir a beijá-la. Amanda confessa ter uma queda por ele desde que se conheceram. Jerry volta para casa naquela noite e encontra Brooke esperando por ele. Ele desculpa sua ausência e tenta estabelecer um álibi. Brooke descobre o cabelo de uma garota em seu casaco, expondo sua mentira. Jerry entra em contato com um psiquiatra nos dias seguintes porque tem dificuldade em deixar as pessoas. Ele não pode dizer a Brooke que não está mais apaixonado por ela e, depois de trabalhar com ele por 3 anos, o médico não ajuda muito. O caso secreto de Jerry com Amanda continua. Eles até dormem juntos em um quarto de hotel. Jerry reconhece que ainda não descobriu como vai contar a Brooke com elegância. Amanda afirma que já contou a Bob sem mencionar especificamente Jerry. Brooke finalmente descobre que seu namorado a está traindo e termina com ele. No presente, Amanda observa que seu amante está olhando para o espaço. Quando confrontado, Jerry responde que se lembra do primeiro dia em que se conheceram e de como fizeram amor em todos os lugares. A perspectiva o excita, e ele começa a beijá-la e acariciá-la. Amanda se afasta abruptamente. Jerry está desapontado porque eles não têm contato físico há 6 meses. Amanda então o incentiva a dormir com outras mulheres se ele não contar a ela sobre isso. Jerry acha que a noção é ridícula e se recusa a participar. Depois de alguns dias, Jerry confidencia a David sobre seus problemas de relacionamento. David diz a ele para seguir o conselho de Amanda. Eles vão a um bar para assistir a um show de comédia stand-up. Ao sair, David pergunta se Jerry ouviu um comentário antissemita dirigido a eles. Quando Jerry afirma que não ouviu nada, David ressalta que estava preocupado com as garotas fisicamente atraentes brincando. Então ele avisa Jerry para ser cauteloso porque as pessoas são preconceituosas e os tempos são difíceis. Quando Jerry chega em casa, ele elogia David por seu amplo conhecimento de muitos assuntos, como música e poesia. A mãe de Amanda, Paula, aparece.
Paula, que está tentando se reerguer após um término, diz à filha que, com a ajuda de Jerry, ela montará algumas músicas para uma apresentação em uma boate. Apesar das súplicas de Amanda, Jerry hesita em cooperar porque já está trabalhando em um romance, mas Paula desconsidera tudo isso. Jerry e David se aproximam com o passar dos dias. Eles se encontram no parque e têm longas discussões, com David fazendo a maior parte da conversa. Jerry fica surpreso quando David pergunta ao acaso se ele se toca. É um assunto privado para ele, mas ele reconhece a Jerry que gosta e gosta. Então David afirma que perguntou porque acredita que deveria aprender a confiar apenas em si mesmo. Antes que Jerry possa processar o que ele disse, David pergunta se ele possui uma pistola, insistindo que ele tem uma para autodefesa. David leva Jerry para Nova Jersey, explicando que ele encomendou um rifle para Jerry algumas semanas atrás porque ele não possui uma arma de fogo. David então leva Jerry a uma loja de artigos militares e começa a selecionar itens para um pacote de sobrevivência definitivo para Jerry. Jerry agora sente que o homem que ele achava que era brilhante é maluco. David mostra a Jerry como usar a arma na casa dele. Ele está praticando sua mira quando Amanda entra e suspira ao ver armas mortais em sua casa. Jerry tenta freneticamente explicar que as armas de fogo são para proteção. No entanto, quanto mais ele fala, mais perplexa Amanda fica. À medida que a tensão aumenta, David intervém para esclarecer o problema. Amanda se recusa a ouvir, apenas querendo que Jerry remova as armas completamente. Quando Paula entra, tudo fica ainda mais caótico. Desta vez, Jerry se recusa a soltar o rifle e tenta que Paula intervenha, mas ela o ignora, pedindo ajuda a David para mover um piano. O pequeno espaço parece apertado, bagunçado e barulhento com 4 pessoas nele. Harvey liga, perguntando a Jerry sobre sua disponibilidade para uma próxima reunião durante o caos. Mais tarde naquela noite, depois do jantar, Jerry convence Amanda a ficar em um hotel em vez de voltar para casa. Amanda não gosta do conceito, mas é obrigada a aceitá-lo. Irritada por ter sido forçada a ficar em um quarto de hotel, ela instiga discussões mesquinhas com ele. Ele tenta aliviar o clima, mas Amanda de repente tem dificuldade para respirar e sente uma forte náusea. Ela exige ver um médico. No hospital, Jerry tem inveja do médico, que gosta de examinar a namorada e tocar o peito dela. Amanda também não parece incomodada com isso. Jerry então vai para a terapia, mas seu psiquiatra lhe diz que se ele não se livrar da arma, ele não poderá continuar a análise. Jerry esbarra com seu amigo Bill do lado de fora do restaurante onde deve encontrar seu gerente. Quando Bill descobre isso, ele observa que ninguém entende por que Jerry não demite Harvey porque ele é visto como uma piada. Jerry diz que vai considerar isso. Harvey entrega a Jerry um novo contrato quando eles se encontram porque o contrato existente está prestes a expirar. Harvey deseja estender o contrato de seu único cliente por 7 anos em vez de 3. Mais tarde naquele dia, Jerry discute isso com David, que o incentiva fortemente a não assinar o contrato. Jerry se sente péssimo em demitir Harvey, pois sabe que precisa do dinheiro. Jerry, ansioso para mudar de assunto, pergunta sobre Amanda. Quando David responde claramente que Amanda o está traindo, ele fica chocado. Ele sabia que ela estava com outra pessoa por causa dos olhos dela, não porque ele realmente a viu com outra pessoa. Esta é a gota d'água para convencer Jerry de que David é um indivíduo muito perturbado. Apesar disso, a paranoia de Jerry tira o melhor dele. Depois de apresentar uma atriz chamada Connie a Jerry em uma noite, Amanda os deixa para se misturar com outro cara. Jerry não consegue ouvir nada que Connie diz porque ele está preocupado em olhar para Amanda e seu amigo cavalheiro. Quando Jerry se aproxima dos dois, Amanda apresenta Ray a ele. Ela sugere que eles dirijam à meia-noite para ver os posteres do teatro antigo. Jerry recusa, já que ele tem que trabalhar em seu manuscrito logo pela manhã, e Connie também recusa. Quando eles vão para casa, Amanda está infeliz, então Jerry pergunta se é porque ela não pode dar uma volta com Ray. Amanda nega isso e acusa Jerry de ter sentimentos por Connie. A luta deles acorda Paula. Ela deixa Jerry ouvir a balada que ela está tocando no piano. Enquanto Paula canta, o humor dos amantes é elevado por sua voz adorável e o som calmante do piano. No dia seguinte, enquanto Jerry está trabalhando em seu romance, Paula começa a tocar piano. Jerry pede que ela pare, então ela o faz. Paula está preocupada, então ela pede a Jerry para pegar o remédio para ansiedade no banheiro. Quando Jerry sai, seu rosto está pálido, como se ele tivesse descoberto um segredo terrível. Mais tarde, ele fala sobre isso com seu psiquiatra, confessando que não resistiu à vontade de abrir o estojo do diafragma dela, um tipo de controle de natalidade. Não estava lá, o que confirma suas suspeitas. Ele acha o médico inútil, então procura o conselho de David. Ele é incentivado a seguir Amanda pelo homem. Jerry fica
inicialmente apreensivo até que David o convence com sucesso. Jerry secretamente observa Amanda e Ray vagando fora da escola. Ele sente que finalmente a pegou, mas espera até que ela esteja prestes a sair naquela noite para reunir mais provas. Para sua surpresa, ela não está traindo com Ray, mas com seu instrutor, a quem ele testemunha seu beijo antes de sair. Quando Jerry chega em casa, ele confronta Amanda sobre seu professor e o caso do diafragma. A princípio, Amanda nega tudo, mas eventualmente admite ter dormido com sua professora. Ela acrescenta que ainda ama Jerry, mas quer descobrir se ainda pode ser entusiasmada e apaixonada por fazer amor, e ela pode. Amanda diz que estava preocupada que havia algo errado com ela, já que ele não conseguia ficar animado com Jerry. Ela o convence de que fez isso pelos dois e implora a Jerry para não deixá-la. Jerry conversa com David no dia seguinte, que diz não confiar em Amanda. David o aconselha a se livrar dos indivíduos que se aproveitam dele, como Amanda e Harvey. Ele informa que não há nada de errado em ter medo e que é natural que as pessoas sintam medo, e Jerry tem pavor de ficar sozinho. Pouco tempo depois, enquanto dirigia, David o informa sobre uma oportunidade de carreira na Califórnia para escrever para programas de comédia na televisão. Ele incentiva Jerry a se juntar a ele. Jerry, por outro lado, está pensando em Amanda. Então, assim que David está pronto para estacionar, outro automóvel para na vaga. David revida, mas os dois homens musculosos são grandes demais para ele, então ele vai embora infeliz. Jerry incomoda David por enfrentar esses bandidos. Ele aponta que isso pode ter colocado suas vidas em perigo, mas David imediatamente vira o carro e volta ao estacionamento. Ele pega uma ferramenta do banco de trás, caminha até o carro estacionado, quebra as janelas e vai embora rapidamente antes que os proprietários percebam. Naquela noite, enquanto trabalhava em seu romance, Jerry conta que, embora tenha certeza de que David é um lunático delirante, ele o admira porque não aceitou a injustiça feita a eles. Ele reconhece que sempre haverá pessoas que resistem, ao contrário dele. Deixar Amanda e começar na Califórnia, por outro lado, é tentador e emocionante. Mas ele está com medo. Ele se lembra do momento em que Amanda propôs uma ruptura do relacionamento deles. Jerry tentou oferecer um compromisso, mas ela já havia decidido sair. Durante seu tempo separados, Jerry namorou outra garota, mas tudo em que conseguia pensar era em Amanda, com quem ele imaginava estar durante seus encontros. Então, algumas semanas depois, tão repentinamente quanto se mudou, Amanda voltou como se nada tivesse acontecido. Amanda diz que voltou porque, embora esteja fazendo amor com outro homem, só pensa em Jerry. Jerry cede e eles fazem amor naquela noite. Suas memórias do passado são interrompidas por Paula, que chega com seu namorado, Ralph. Eles começaram a cheirar uma substância perigosa. Amanda repreende a mãe por ser tão barulhenta quando sabe que não consegue dormir. Paula pede que Amanda use o narcótico ilegal, enquanto Jerry tenta impedir que ela o faça. Amanda concorda com Ryan quando ele diz que isso pode fazer você se sentir bem consigo mesmo. Mais tarde, quando estão na cama, Amanda nega ter sentimentos pelo amante de sua mãe. Jerry não acredita nisso porque parece saber muito sobre Ralph. Jerry justifica as ações de Amanda no dia seguinte ao falar com David, culpando-se por ser rígido e disciplinado. Quando David encontra Jerry segurando sua extensão de contrato assinado com Harvey, ele a pega, rasga e diz a Jerry que ele não vai mais trabalhar com Harvey. Mais tarde, Jerry e Harvey se encontram em um restaurante, enquanto David fica de olho neles sem o conhecimento de Harvey. Jerry tenta dar a notícia ao seu gerente gentilmente de que ele não renovará seu contrato. Por outro lado, Harvey reage de forma exagerada, causando comoção até desmaiar. Jerry fica frenético e se culpa por ouvir David. Jerry vai dar uma volta pela cidade para reunir seus pensamentos antes de ir para casa. Amanda chega em casa com Connie, que a ajuda a preparar o jantar. Jerry gosta de jantar com eles, mas quando está sozinho na cozinha com Connie, se sente compelido a tocá-la. Ele acredita que é hora de fazer as malas e ir para a Califórnia com David. Jerry visita seu psiquiatra pela última vez, buscando conselhos sobre a situação. O psiquiatra é inútil novamente, simplesmente direcionando a pergunta de volta para Jerry. David fica emocionado quando fica sabendo da escolha de Jerry e imediatamente se demite de seu cargo de professor. Finalmente, ele fala com Amanda. Amanda admite a ele que ela conheceu alguém e deseja se mudar antes que ele possa lhe contar as novidades. Jerry é pego desprevenido e, embora ela admita ter tido um caso uma vez, ele o descarta. Ele finalmente informa a Amanda que se mudará para a Califórnia para uma nova carreira, e Amanda está feliz por ele.
Mais tarde naquele dia, David se encontra com Jerry para informá-lo de que não poderá viajar para a Califórnia. Jerry fica surpreso com a mudança abrupta de planos. Em uma reviravolta chocante, David admite que uma discussão acalorada que teve na noite anterior o levou a atirar na pessoa. No final, Jerry pega seus pertences e parte para a Califórnia sem David. Enquanto ele está no táxi, ele vê Amanda com o mesmo médico que a tratou no hospital. Parece que seus instintos sobre a natureza do relacionamento deles estavam certos. Afinal, seus pensamentos profundos são interrompidos pelo motorista do táxi, que pergunta o que aconteceu com ele. Jerry responde que está pensando em como a vida é bizarra e cheia de mistérios incompreensíveis. Bem, você sabe, é como qualquer outra coisa, responde o taxista.